Bom dia, professor Mauro aqui. Vamos falar hoje sobre as quinolonas. E eu vou usar esse espaço aqui para a gente poupar tempo de sala de aula, para que a gente possa discutir mais os pacientes e tirar dúvidas e explorar mais os casos, aspectos mais práticos da medicina e deixar com conceitos mais teóricos para lugares que dá para ver em casa, sem a minha presença e tudo mais. Então, por isso que eu acho que a gente assim otimiza mais o tempo e eu posso cobrar um pouco mais de conteúdo e conteúdo que eu acredito que seja de essencial importância na formação acadêmica de vocês. Certo? Então, o vídeo é mais voltado aí para os meus alunos do terceiro e quarto ano, do sexto ano do internato aí da Universidade Positivo, na qual eu leciono matéria de clínica médica. Então, sobre as quinolonas, eu preferi esse tema porque eu acho que é uma classe bastante importante e que muitas vezes é mal utilizada. A gente usa demais, às vezes muito, a gente usa demais quinolonas e muitas vezes a gente não precisa utilizar ela. A gente às vezes desconhece efeitos colaterais, orientações que a gente tem que dar para o paciente ao utilizar as quinolonas, certo? Citar quais são as principais, a gente tem aqui no Brasil, né, que é o ácido nalidíxico, que hoje a gente usa bem pouco, praticamente não usa mais para quase nenhum caso. A norfloxacino, que a gente usa cada vez menos, às vezes usa para uma ITU, que tem às vezes no posto só a Norflox, o paciente não tem dinheiro para comprar, às vezes para profilaxia de PBE, mas mesmo assim, hoje em dia a norfloxacino tem caído cada vez mais no desuso. E as três principais, que é a cipro, a lef e a moxifloxacino, que a gente vai falar mais em detalhes mais para frente. A gatifloxacino, eu gosto de citar aqui porque foi uma droga bastante promissora, ela era muito boa para ITU, para infecção do trato respiratório, mas ela foi descontinuada do mercado internacional não pela sua eficácia, mas sim pelos seus efeitos adversos. Então, para lembrar vocês, que eu vou falar várias vezes nessa aula, que as quinolonas têm mais efeitos colaterais do que, por exemplo, os beta-lactâmicos, certo? Inclusive, uma foi retirada do mercado internacional pelos seus efeitos adversos. O mecanismo de ação, ela é a única classe que inibe a DNA, o DNA da bactéria, especificamente na DNA girase, mais especificamente ainda na topoisomerase 2 e 4. Daí a pergunta, às vezes, de prova, eu não perguntarei isso, podem ficar tranquilos. Ela acaba descontrolando a síntese de aminoácidos, aí atrapalha o RNA mensageiro, causa degradação cromossomal, e por isso ela acaba sendo bactericida, ela consegue matar a bactéria. Mecanismos de resistência, principalmente a alteração da DNA girase, impedindo que a droga entre através de alterações na porina, e bombas de fluxo para tirar. A droga entra, mas ela é jogada para fora. Interações medicamentosas principais são aí com a rifampicina, com cloranfenicol, mas que elas não, essas interações são muito infrequentes, porque é muito raro ser cloranfenicol e cipro, e rifampicina e cipro também é muito incomum. O ácido nalidíxico, eu não vejo nenhuma situação que você vai usar os dois. Mas rifampicina e cipro tem uma situação que é possível, que é para combater Mycobacterium avium. Muito embora, hoje em dia, a gente prefira fazer rifampicina, claritro e etambutol, e não a cipro. Tá, mas se você precisar fazer a cipro por alguma razão, etambutol está difícil de conseguir, porque a secretaria não está liberando, é uma coisa bem comum, por questões burocráticas, beleza, faz a cipro, mas lembre que tem uma certa interação. Uma interação que é bem importante, que eu acho que vale a pena citar, é em relação à varfarina, principalmente aí com a cipro e com a norfloxacino, já que se o paciente está tratando uma ITU e usa varfarina por, sei lá, uma FA, lá que tem indicação, você tem o risco de descontrolar o RNI do paciente. Isso pode provocar sangramentos, pode alterar, dar mais náusea e vômito, a cipro já dá náusea e vômito, mas então é algo que você tem que prestar atenção. Os efeitos colaterais mais comuns, assim, que você usando só a droga, principalmente náuseas e vômitos, dados da literatura entre 2 a 7%, mas na prática a gente vê um número bem maior do que esse. Diarreia também acontece aí cerca de 5%. Eu acho que daí está mais ou menos dentro do que eu tenho na prática clínica.
Reações alérgicas é bem raro, apesar desse número estar relativamente até comum, assim, mas eu nunca vi nenhuma reação alérgica com quinolona. Pode fazer alterações em hemograma, mas é algo benigno, algo que não é nem um pouco benigno é descolamento de retina, que pode acontecer, embora seja um efeito colateral bem raro. Elevar transaminase também é uma coisa benigna, já que alterações não são muito elevadas, mas se você tiver lá, as transaminases estiverem tocadas, você pode, e estiver usando quinolona, saiba que não precisa fazer ultrassom de abdômen, fazer biópsia, sei lá. Não precisa fazer nada disso. Provavelmente é das próprias quinolonas. Talvez só precise acompanhar e depois que terminar o antibiótico, um mês depois, ele repete a transaminase para ver se está alterada ainda ou não. Provavelmente não vai ter nenhuma alteração. No paciente que já tem aí um prolongamento de QT, talvez tenha que tomar um pouco mais de cuidado, talvez prefira uma alternativa, já que ela também altera esse dado no eletro. Um paciente que gosta de fazer muita atividade física, está com uma infecção, sei lá, uma rinocinusite bacteriana, que ainda consegue jogar uma bolinha, tá lá para ele tomar mais cuidado, talvez não ir jogar um futebol, não jogar um basquete, já que as quinolonas podem facilitar a ruptura do tendão de Aquiles. Eu soube de um caso e que foi de um paciente que foi jogar basquete e na hora de subir para o rebote rompeu o tendão de Aquiles. Então veja só o problema que você gerou. E se você tivesse falado, melhor não jogar essa semana, você teria evitado um problema enorme para o seu paciente. E efeitos neurológicos também, que são bem importantes e que estão na moda. Inclusive, o FDA lançou uma mensagem aí, falando em julho de 2016, falando para você evitar, para você diminuir o uso de quinolona, já que você pode ter efeitos colaterais aí mais graves, e às vezes a gente usa para infecções não complicadas e que pode ser evitado, às vezes fazendo um beta-lactâmico ou alguma outra droga. Falando assim que tem o potencial de fazer efeitos colaterais sérios, permanentes, então que pode afetar aí vários lugares, inclusive o sistema nervoso central. Então, o ideal é que você use com parcimônia. Se for mais necessário, você usa, se não, tente uma alternativa. Como eu falei, tem bem mais efeitos colaterais do que os beta-lactâmicos. Inclusive, tem uma, como eu falei no começo da aula, lá sobre a gatifloxacina, que você aumenta bastante aí a disglicemia, que foi o motivo pela qual ela foi retirada do mercado. Então, ela causou hipoglicemia, teve paciente que morreu, teve que pagar, o laboratório teve que pagar aí uma indenização enorme, e começou a correr casos no mundo inteiro, e daí o laboratório optou por retirar ela do mercado do que ficar pagando um monte de processo pelo mundo afora. O que precipitou mais a queda da gatifloxacina foi esse artigo do New England de 2006, certo? Mas é lembrar que já teve uma que saiu do mercado, mas que tem outra que também causa disglicemia. Nesse mesmo estudo mostrou que a levo tem uma diferença estatisticamente significativa de aumento da disglicemia. Então, um paciente que é diabético, que já tem aí uma desregulação, use com mais cuidado a levo, ou prefira uma outra alternativa. Se for uma pneumonia, por exemplo, às vezes pode fazer a moxifloxacina, se o paciente tiver condição de comprar, se o hospital tiver, já que você vai evitar um efeito colateral, ou usar um beta-lactâmico com macrolídeo, que é a opção mais comum. Em termos de segurança na gestação, por exemplo, não use na gestação, não use na gestante. Você não tem por que correr esse tipo de risco. Pense que, mesmo que o efeito adverso, mesmo que haja uma malformação e não seja pela quinolona que você prescreveu, para que você vai se expor a esse risco? Para quê? Para brincar com o perigo? Né? Não tem por que fazer isso. Pensar também que são 2 vidas que você está comprometendo fazendo uso de uma droga que é categoria C, que já tem relatos de malformação, que atua no DNA. Então, para que você vai se arriscar? Vai poder causar uma malformação, uma tragédia para uma família, desnecessariamente. E ainda correndo o risco de tomar um processo, e com razão, de prescrever uma quinolona. Então, nunca prescreva uma quinolona para uma gestante. Mas tem uma infecção grave, não sei o quê. Eu não penso em nenhuma infecção em que a minha única alternativa seja uma quinolona,
sempre há uma alternativa, certo? Na lactação também evitar pela mesma razão. Nas crianças, a princípio deve ser evitado, já que teve estudos com cachorrinhos, cachorros da espécie Beagle, que já tem uma propensão maior a ter um crescimento menor e que teve o seu crescimento interrompido, aí a cartilagem de crescimento foi atrapalhada aí pelo uso da quinolona. Mas lembrando que os cachorros têm já um metabolismo bem mais acelerado, usaram por bastante tempo, então isso pode ter propiciado a esse evento. Mas, claro, se você tiver uma alternativa, prefira usá-la. Mas saiba que hoje em dia vários pediatras usam em algumas situações, e se tiver uma situação em que ou fazer a cipro, ou levo, ou o paciente tem que ficar internado, né, considere, converse com a mãe, explique para ela as razões e considere prescrever daí uma quinolona para criança, certo? Eu acho que o risco-benefício nessa situação deve ser melhor do que o internamento hospitalar, que acho que o risco é bem maior do que esse risco da diminuição do crescimento. A droga, uma coisa que é importante, é que a droga é bem absorvida VO, mas se você fizer da maneira adequada, você orientar o paciente a tomar da maneira certa. Por quê? Porque o alimento, alguns tipos de alimentos, eles retardam a absorção da droga. Então, no geral, eu falo para tomar o antibiótico longe das refeições. E qual que é o racional disso? É que na presença de cátions bivalentes, aqueles da família 2A, a da Bela Margarida casou com o Sr. Barão Ratão, que é a frase lá para lembrar da família 2A, ou outros cátions, tipo ferro 2+, né? Alumínio 3+, mas se tiver uma combinação você pode ficar 2+. Você pode afetar a absorção do antibiótico e daí você não vai ter o efeito que você quer. Às vezes o paciente não melhora por causa disso, que ele está tomando com leite, que tem bastante cálcio, e daí você não melhorou da infecção, você acha que é uma resistência, vai ter que, às vezes resolve internar o paciente. Então, uma tragédia por uma coisa tão simples. Então, lembre-se, o ideal é que você faça a quinolona longe das refeições, porque às vezes magnésio tem em verduras, muitos alimentos acabam dando magnésio, cálcio tem em vários alimentos também. O paciente acha que tem que tomar com antiácido ali, o antibiótico que dá o estômago, então tem que falar para eles que tem que evitar isso daí. Ou aqueles multivitamínicos, quer tomar multivitamínico com zinco ou suplemento de ferro com antibiótico. Então, vale para evitar tomar longe o antibiótico longe desses polivitamínicos, ferro, comida em geral, certo? Eu recomendo, por exemplo, a cipro, que a gente usa de 12 em 12, tomar às 10 da manhã e às 10 da noite, porque daí fica longe do almoço, um pouco longe da janta, tranquilo, beber com água. Saber que as quinolonas são concentração dependente e área abaixo da curva em termos de farmacodinâmica, então você não precisa fazer aquelas infusões estendidas do antibiótico, você já deve ter visto às vezes em algum lugar, alguém fazendo para algum tipo de antibiótico. Para a quinolona não precisa, saiba, não é todos os antibióticos que precisam de infusão estendida. Aqui até pode ser prejudicial você estender muito a infusão aí em 4 horas, porque você quer um pico de ação bom. Isso que vai fazer a sua droga ser mais eficiente. Em relação à concentração do tecido, saiba que no pulmão concentra bem, então eu já vi várias vezes pessoas falando que a cipro não concentra bem no pulmão, por isso que não dá para usar na pneumonia. Não, a cipro concentra bem no pulmão, o problema é que ela não tem um bom espectro para o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia, não pela sua concentração. Se você precisar tratar uma pneumonia por uma pseudomonas sensível a cipro, tranquilo fazer em termos de concentração pulmonar. Claro que é uma pneumonia grave, eu não recomendo fazer uma cipro para tratá-la, pelo menos não sozinho. Daí talvez associada, dá para considerar, mas são um aspecto mais avançado aí sobre o uso de antibiótico. Mas saiba, concentra bem. O problema é o espectro, então não use cipro para pneumonia. Em relação a ITU, que é um dos principais usos das quinolonas, saiba que a melhor, embora deve surpreender a muitos, a que melhor concentra na bexiga é a levofloxacina, diferente da cipro, que, para surpresa de muitos, não concentra tão bem na urina, pelo menos na sua forma inalterada, que é a forma ativa que atua como antibiótico.
que é só 20%. Então, numa ITU, a levo, em teoria, é melhor do que a cipro. Claro que a levo tem um espectro maior, pode ocasionar mais efeitos colaterais, também tem uma seleção maior de bactérias resistentes, certo? Mas, se for pensar em termos de farmacodinâmica, a levo é superior à cipro. A cipro lá não é lá grandes coisas, certo? Para intestino, bile, próstata, é excelente as quinolonas em termos de concentração. Então é isso aí para a primeira aula. Eu acho que esses são os conceitos fundamentais. Mais para frente a gente vai falar sobre a cipro, levo, moxi individualmente, para o vídeo não ficar tão comprido também. Então é isso aí, até a próxima.